Receba 2 salários mínimos por mês investindo em fundos imobiliários. Ficou interessado? Assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é James Dorman, sou estrategista financeiro. Eu ensino estratégias para as pessoas mudarem de vida. E no vídeo de hoje eu vou te falar como que você pode ganhar até 2 salários mínimos por mês investindo em fundos imobiliários. Se você gostou do tema desse vídeo, já dá um gostei, assim eu sei quais vídeos você gosta mais e eu trago mais conteúdos sobre esse assunto. E se você não é por aqui, já se inscreve no canal, porque eu sempre estou trazendo dicas simples e fáceis para você organizar suas finanças e investir melhor, tá bom? Como que você pode receber 2 salários mínimos por mês investindo em fundos imobiliários? Bom, antes de falar sobre isso, deixa eu te contar uma história, como que eu conheci os fundos imobiliários e por que, na minha opinião, ele é um dos melhores investimentos que a gente tem atualmente, se você deseja ter uma renda passiva todos os meses caindo na sua conta. Lembrando que isso não é uma indicação de investimento. Antes de investir seu dinheiro em qualquer coisa, estude bastante e veja se esse investimento está de acordo com o seu perfil de investidor, tá bom? Bom, eu me lembro que lá atrás, acho que há uns 20 anos atrás, né, a minha mãe sempre me dizia: filho, um dos melhores investimentos são os imóveis. Você já ouviu alguém falando isso para você? Que investir em imóveis não tem erro? Bom, eu sempre ouvi isso da minha mãe, né? E teve uma época que eu li aquele livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro extraordinário, faz sua mente abrir bastante. E lá ele fala como ele ganha muito dinheiro através dos imóveis. E quando eu li esse livro, a minha mente abriu assim. Eu falei, cara, todo o dinheiro que eu conseguir poupar, eu vou começar a investir em imóveis. E ó, eu já investi em imóveis mesmo com pouco dinheiro, tá bom? Então eu me lembro que mais ou menos uns 11, 12 anos atrás, mais ou menos, agora eu não sei as datas ao certo, né? Eu me lembro que eu e minha esposa, a gente juntou uma graninha, né? A gente juntou acho que uns 20 mil, 30 mil reais na época, né? E a gente falou assim, bom, vamos começar a investir esse dinheiro para multiplicar e a gente ter uma liberdade financeira lá na frente. Então o que a gente fazia? A gente juntava uma grana, juntava 30 mil reais, comprava um apartamento e logo a gente colocava esse apartamento para alugar. Qual era a nossa intenção? Era dar entrada em vários apartamentos, colocar eles para alugar, com 20, 30 anos depois, a gente tivesse vários e vários apartamentos quitados e a gente só deu o dinheiro da entrada. Na teoria, é um ótimo plano, certo? Bom, e daí eu vou te falar o que eu aprendi e o que eu aprendi. Eu não estou falando que imóveis não são um bom investimento. Só que quando eu conheci os fundos imobiliários, eu comecei a colocar na balança algumas coisas e eu vou trazer aqui para você. Primeira coisa, que eu e minha esposa, né, a gente não tinha conhecimento nenhum em como escolher bons imóveis. Então, tem um dos apartamentos que a gente comprou, cara, é pertíssimo de um cemitério. Muitas pessoas, na hora de alugar, falam, pô, perto do cemitério. E claro, quando você tá com uma cabeça de investidor, ainda mais um investidor iniciante, né? Você não entende, você nem vai pesquisar muito a localização. O corretor fala, cara, ó, aqui tá uma ótima oportunidade de investimento, aqui é fácil de alugar. Você vai pelo corretor, que na verdade é um vendedor, e muitas vezes, se você não tem conhecimento, você acaba se ferrando. E claro, né? Nem todos os corretores são assim, mas aquele que vendeu esse imóvel para mim queria apenas o lucro. Então, quando você, primeiro, não tem conhecimento, eu não tinha nada de conhecimento. Como analisar um imóvel? O que analisar antes de comprar esse imóvel? Como analisar a região para ver se ela vai crescer? Como analisar o layout do próprio imóvel, né? Enfim, como a gente não tinha conhecimento, a gente comprou um, comprou dois, e daí, olha só que louco. Você pensa, vou comprar, vou colocar para alugar e rapidamente ele vai alugar. Só que eu me lembro que o primeiro imóvel que a gente comprou assim, com essa meta, demorou 6 meses para alugar. A gente pensou, 2 meses, beleza, a gente guarda um dinheirinho aqui e a gente paga, né, o condomínio, porque você tem que pagar condomínio, né, mais as prestações. Cara, demorou 6 meses. 6 meses a gente pagando a prestação daquele imóvel e pagando o condomínio.
Aí eu falei assim, opa, peraí, não é bem assim as coisas, né? Então, beleza, esse foi o primeiro ensinamento. Você tem que pagar condomínio, eu até botei aqui, ó, condomínio, IPTU, né? A prestação do imóvel, né? Que no caso era financiado. E fora que depois que aluga, não é só mil maravilhas, né? Tem ainda, muitas vezes você tem que pagar taxas para imobiliária. Então, beleza, o imóvel alugou. Primeiro mês, geralmente, do aluguel é da imobiliária que você colocou, né? E ainda, todo mês eles te cobram uma taxinha, certo? Depois, estragou o imóvel, alguma coisa estragou estruturalmente. Pô, você tem que ir lá mandar consertar. É uma dor de cabeça também. Outra coisa também, dependendo do valor que você recebe de aluguéis, você tem que pagar imposto de renda. E além disso, o dividend yield, quanto que você recebe de lucro desses aluguéis é baixo. Por quê? Paga a taxa de imobiliária, paga imposto de renda. Quanto que sobra no seu bolso, né? Geralmente um aluguel você vai ganhar em média 0,4% do valor do imóvel, mas cara, ainda tem essas taxas, às vezes vem 0,3% para o seu bolso. Anota essa aí, 0,3% do valor do imóvel no seu bolso, tá? No final a gente vai fazer um comparativo com fundos imobiliários só para você ter uma ideia, tá bom? Bom, beleza. E quais são os pontos positivos de ter um imóvel? Pô, é legal que aquele primeiro imóvel que eu comprei, que custava 117 mil reais, se eu não me engano, hoje está valendo 280 mil. Então, ele valorizou bastante, né? Com o tempo, mesmo sendo uma localização ruim, ele valorizou bastante. Então, eu acabei levando sorte, né? Levei sorte. Mas você concorda comigo que tudo que você vai investir seu dinheiro, sem ter conhecimento, você tem um grande risco? E outra, né? Eu tive que juntar 30 mil, teve imóveis que eu tive que juntar 50 mil, 100 mil reais para dar de entrada. Teve um imóvel que eu dei 200 mil reais de entrada. Eu dava esse valor de 30 mil há 12 anos atrás, né? Hoje, vai financiar um imóvel para ver se consegue, dando um valor tão baixo, financiar. Não dá, né? E daí, com o tempo, eu estudando mais sobre investimentos, eu conheci os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é uma renda variável, né? E o mais legal de fundos imobiliários é que com pequeno valor, tem fundos imobiliários na bolsa, com R$10 você já compra uma cota de fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários de R$100, R$200, que até vou te dar um exemplo aqui nesse vídeo, com R$160 você consegue ser sócio de um fundo imobiliário com mais de 15 imóveis. Olha que louco. Então, lembra que eu te falei da minha história aqui, sobre a minha experiência com imóveis? Pô, quando aquele inquilino, eu falava assim, tô saindo do imóvel, até eu alugar novamente eu ficava 3 meses, 4 meses, pagando condomínio e pagando prestação. Agora, nos fundos imobiliários, imagina, você tem um fundo imobiliário com 15 imóveis, por exemplo. Se um dos inquilinos, 12 imóveis entregar, beleza, você continua ainda recebendo aluguéis, né, dividendos, todos os meses dos outros imóveis também. Então, quando eu conheci os fundos imobiliários, eu falei, peraí, eu não preciso dar bastante entrada? Eu não preciso juntar muito dinheiro para começar a investir, que nem imóveis tradicionais? Não. Eu não tenho dor de cabeça quando estrago qualquer imóvel, eu não tenho dor de cabeça. Os próprios gestores dos fundos imobiliários resolvem? Sim. Qual que é o valor do dividendo, né, do aluguel que eu recebo todos os meses? Porque hoje no imóvel tradicional cai no meu bolso 0,4%, 0,3%. Tem fundo imobiliário pagando mais de 1% ao mês, 1,5% ao mês. O caso que eu vou mostrar agora está pagando 0,67%, mas é um dos melhores fundos imobiliários da nossa bolsa, né? Um dos mais seguros. Então, quando eu olhei, falei assim, cara, o dobro, investindo pouco, pulverizando o meu risco. Falei, pô, peraí, e que não paga imposto de renda dos aluguéis todos os meses? Falei, nossa senhora, eu preciso conhecer mais. Foi aí que eu comecei a estudar mais sobre fundos imobiliários. Bom, agora eu vou compartilhar minha tela aqui para trazer um dos fundos imobiliários de exemplo aqui para você. Lembrando, mais uma vez, que isso não é uma recomendação de investimento. É só estou trazendo um fundo imobiliário aqui para você ver, né, para você entender a lógica. E quando eu entendi essa lógica que eu vou te mostrar hoje, eu falei, peraí, eu preciso começar a investir em fundos imobiliários, tá bom? Bom, o fundo imobiliário que eu trouxe para vocês hoje é o HGLG11. Sua liquidez diária é de mais de 33 mil negociações.
Seu último rendimento foi de R$ 1,10. Seu dividend yield foi de 0,67. Lembre-se, gente, nos imóveis tradicionais você ganha limpo entre 0,3 e 0,4, né? Aqui 0,67 sem pagar imposto de renda. É bom demais, né? Lembrando que isso é renda variável, então esse valor do dividendo pode variar para cima ou para baixo, né? Seu P sobre VP é de 1,09. Então, ó, o HGLG11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus recursos têm como base, né, investimentos em empreendimentos de galpões logísticos, né? Top demais. Então, olha aqui, gente, o seu dividend yield em maio de 2022, 0,67. Em abril, 0,67. Em fevereiro, 0,66. Teve meses que pagou 1,30 limpo. Olha aqui, em dezembro de 2020, 1,45 limpo. Top demais, né? E se lembra aqui que eu te falei que, ó, em janeiro de 2016, uma cota, né? O valor patrimonial de uma cota era de 104,16 e hoje é de 148,59. Então se lembra que eu falei que eu ganhei muito dinheiro, teoricamente, naquele imóvel que eu aluguei e anos depois ele tinha se valorizado bastante? Aqui nos fundos imobiliários é a mesma coisa, dependendo, deixa eu fazer uma correção aqui, dependendo do fundo imobiliário que você escolhe, isso acontece com todos? Não, na grande maioria, né, acontece na grande maioria dos fundos de tijolo, mas também não são todos, tá, gente? Toma cuidado, tá bom? Estude mais uma vez, estude bastante antes de investir. E olha só que eu te falei, o HGLG11 tem 17 ativos em 5 estados diferentes, né? Depois, se você quiser entrar nesse site que é a Funds Explorer, ele vai mostrando a localização dos ativos aqui, ó, todas as localizações dos ativos para você conhecer. Mas, gente, 17 ativos em 5 estados diferentes. Você consegue entender como é pulverizado o seu risco? Então, lá nos imóveis tradicionais, né? Às vezes aquela pessoa fala assim, James, eu não quero mais, eu vou sair do apartamento. Eu ficava 3, 4, 5 meses pagando a prestação, pagando condomínio e sem ganhar R$1 no meu bolso, certo? Nos fundos imobiliários, pô, tem um gestor que cuida lá para mim, né? Tem um gestor que cuida dos imóveis para mim. Quando ele para de alugar, alguém fala, eu vou parar de alugar. Beleza, aqui no caso do HGLG11, 17 ativos. Então, pense, quantos clientes tem todos esses galpões? Então, quando um para de alugar, muitas vezes tem que pagar uma multa, né? Uma multa para sair. E além disso, eu tenho vários e vários clientes, pulverizando o meu risco. Então, quando eu comecei a entender sobre fundos imobiliários, eu falei assim, não, cara, peraí, eu preciso começar a investir nisso, né? Que eu já te falei. E deixa eu falar aqui também sobre a cotação. Hoje, para você comprar uma cota, né, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, domingo, dia 05 de junho, às 7h50 da manhã, vamos lá. Hoje, para você comprar uma cota do HGLG11, custa 162,07 centavos. Ou seja, você não precisa juntar 20, 30, 40, 200 mil reais para começar a investir em imóveis. Hoje, pelo menos no HGLG11, com 162 reais, você é sócio de 17 imóveis. Olha que louco isso, né? Muito legal, né? Então, agora vamos para o título desse vídeo. Para você receber dois salários mínimos através do HGLG11. Lembrando que uma cota atualmente custa 162,07. Você deveria ter investido 353.312,60, que daria um total de 2.180 cotas, né? E receberia na sua conta limpinho R$ 2.398. Lembrando, mais uma vez, que isso é renda variável. Então, vai ter alguns meses que às vezes o dividend yield, que nem eu te mostrei aqui, pode aumentar, às vezes o dividend yield, né, pode baixar um pouquinho, mas essa é mais ou menos uma média que o HGLG11 paga, né? Lembrando que esse investimento é se você tivesse comprado as cotas no valor de R$ 162,07. E aí, gostou desse vídeo?
Deu para você? Você gostou de entender um pouco mais de como eu comecei a investir em fundos imobiliários e por que eu comecei a investir em fundos imobiliários? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se tem alguma dúvida sobre fundos imobiliários, comenta aqui que eu posso trazer um vídeo respondendo a sua dúvida, tá bom? E agora assiste esse outro vídeo onde eu mostro fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês. Tenho certeza que você vai gostar muito. Valeu!